Nosso bom dia a todos. Iniciando as nossas atividades nesta manhã, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bondosos mentores espirituais, rogando sua presença entre nós, permitindo-nos o aproveitamento da mensagem programada, da palestra programada para amanhã de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. A nossa palestra de hoje, nós estamos dando continuação à nossa programação deste mês, comemorativo ao lançamento do Livro dos Espíritos. Então, no mês de abril de cada ano, nós sempre destinamos as palestras para falar de alguma das obras de Kardec. E para a palestra de hoje, nosso convidado é o Vinícius de Andrade Vieira, é o vice-presidente aqui da CEFAM, vice-presidente da União Regional Espírita, participa também em grupos de estudo, grupo da mediunidade, grupo mediúnico, e é um caso de nepotismo, né? Contratei meu filho para falar hoje, então ele vai receber em dobro os bônus horas por ser filho do chefe. Mas realmente ele é muito dedicado ao estudo da doutrina e com certeza trará um assunto interessante para nós a respeito hoje, tratando do Livro dos Médiuns. Com alegria, passo a palavra ao Vinícius. Bom dia a todos. Para nós é uma alegria retornarmos nesta tribuna da casa que nos acolhe desde que nascemos. Até antes, na verdade. No período de gestação eu já frequentava a casa, muito embora não tivesse consciência. Antes de iniciarmos a nossa palestra, desejarmos a todos uma feliz Páscoa. Hoje é o dia em que comemoramos a Páscoa. Que todos possam receber as bênçãos de Jesus, que é o homenageado da data de hoje. Coube-nos a nós falarmos a respeito desta obra maravilhosa chamada O Livro dos Médiuns. Talvez poucos de nós conhecemos essa obra profundamente, e muito poucos sabemos que ela tem um sobrenome. Porque o nome da obra, O Livro dos Médiuns, é o que está na capa, não é exatamente o nome completo. Porque o nome da obra chama-se Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Onde é que nós encontramos essa nomenclatura completa? Na página de rosto. Aqui, logo abaixo do nome, tem o seu sobrenome e o propósito pela qual ela foi escrita, em que Kardec nos coloca da seguinte forma: ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos, nos informando então que a partir da obra O Livro dos Espíritos, essa segunda obra surge trazendo ou acrescentando, ampliando o conhecimento que ele traz dentro do Livro dos Espíritos. É claro que nós não temos
a intenção de abordarmos o livro todo. No GEM, o grupo de estudo da mediunidade que nós temos na casa, nós ficamos 1 ano e meio estudando essa obra e poderíamos ampliar muito mais o tempo se tivéssemos a necessidade de um aprofundamento ainda maior. Por isso a necessidade de continuarmos ou de termos um estudo continuado a respeito dessa obra que Kardec nos trouxe. Como existem pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, para que a gente possa colocar essas pessoas que estão iniciando, estão começando, ouvindo aqui pela primeira vez, num contexto de como foi produzida o que a gente chama de Pentateuco, as obras básicas, a partir desta primeira obra, o Livro dos Espíritos, que daqui 9 dias completa 166 anos, lançado no dia 18 de abril de 1857, dividido em 4 partes. Em cada uma delas, Kardec faz um complemento posterior, criando ou produzindo uma nova obra. Da parte segunda, que tem como título Do Domínio do Mundo Espírita ou do Mundo dos Espíritos, em 1861, ele publica o Livro dos Médiuns, que é a obra que nós vamos fazer uma breve análise hoje. Da parte terceira, que tem como título Das Leis Morais, em 1864, Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Da parte quarta, que tem como título Das Esperanças e Consolações, no ano de 1865, Kardec publica o livro Céu e o Inferno. E da parte primeira, das causas primárias, no ano de 1868, Kardec completa então seu desenvolvimento das ideias iniciais com o livro A Gênese. Felizmente, nesse ano, nós temos 5 domingos no mês de abril, nós vamos conseguir trabalhar com todas elas. Já tivemos o Céu e o Inferno na semana passada e as outras 3 virão na sequência. Mas como o nosso assunto hoje é o Livro dos Médiuns, recordando que o Edson Barros falou na semana passada a respeito do Céu e o Inferno, o Céu e o Inferno traz o laboratório experimental de Kardec. Quando nós pegamos a obra O Livro dos Espíritos, na sua parte segunda, Kardec vem nos trazer a teoria das interações entre os mundos, ou entre os planos físico e plano material. Em O Livro dos Médiuns, nós vamos ter a parte prática dessas interações. Nessa obra, Kardec então vai discorrer sobre os diversos fenômenos mediúnicos, desde aqueles fenômenos iniciais das mesas gerantes, passando pelas demais manifestações físicas, pelas manifestações inteligentes, pelas manifestações visuais. Ele vai tratar a respeito do laboratório do mundo invisível, que é como ele trata, ou como ele chama, aquele transformar das coisas, a criação das coisas que nós vemos no mundo dos espíritos. Todos nós nos maravilhamos quando lemos a obra Nosso Lar. Amplia-se então o nosso vislumbre quando assistimos ao filme Nosso Lar e ficamos imaginando como é que aquelas coisas, aquelas estruturas, aqueles cenários que nós assistimos no filme, aqueles meios de locomoção são criados. E Kardec trata exatamente nessa parte do livro, o Laboratório do Mundo Invisível, em que ele vai se reportar muito na questão dos fluidos, que eu vou fazer questão de não abordar, porque eu não sei exatamente que tema o Maurício Campos vai tratar quando for falar da Gênese, porque no capítulo 14 da Gênese, Kardec vai refletir a respeito dos fluidos. Então, para que eu não faça um spoiler da palestra do Maurício, nós vamos deixar essa parte para que ele trate. Ele vem tratar nessa obra também a respeito
dos gêneros da mediunidade, a psicografia, a psicofonia, a vidência, os médiuns de fenômenos físicos e tantas outras faculdades mediúnicas que nós conhecemos aqui na doutrina. Vem falar a respeito dos médiuns, os tipos de médiuns, médiuns de efeito físico, os médiuns psicofônicos, aqueles que transmitem através da voz, os médiuns psicógrafos, que são aqueles que recebem as mensagens através da escrita. Vai tratar a respeito da formação dos médiuns, da influência que os médiuns exercem nas comunicações. Sim, o médium exerce influência, e essa influência é necessária, vou abrir parênteses aqui, é necessária, porque muitas vezes nós estamos numa reunião mediúnica e o espírito tem o intuito de falar palavrão, tem o intuito de ser agressivo, de bater na mesa, de quebrar as coisas, e o médium, pela sua interferência, não permite que isso aconteça. A interferência do meio, dentre outras situações, Kardec vai tratar também a respeito dos perigos e inconvenientes da mediunidade, que existem sim, mas eu não vou falar nada, vou deixar que vocês procurem aqui na obra que tem aqui, e a gente incentiva que as pessoas vão atrás desses temas. Vem tratar a respeito da obsessão, das evocações, vai falar sim do charlatanismo, das mistificações, e não utilizando essa palavra, mas vai falar do animismo, que é aquele momento em que o espírito do próprio médium se manifesta. Ele não trata por esse nome, porque esse nome foi criado alguns anos mais tarde, depois da sua desencarnação, inclusive por Alexandre Aksakov, quando ele escreve a maravilhosa obra Animismo e Espiritismo, uma obrazinha pequena de 600 e poucas páginas, extremamente teórica, assim, gostosa de ler, mas a gente recomenda, porque é uma obra vastíssima no sentido de conhecimentos. Vai tratar a respeito das perguntas que se podem fazer aos espíritos, e aí nós reportamos ao nosso tempo quantos jovens, adolescentes, hoje eu não sei se fazem, mas na época que eu era mais novo, havia aquela sessão do copo, e as perguntas que se faziam naquelas sessões. Kardec vem tratar a respeito desse assunto dentro do corpo dessa obra, o Livro dos Médiuns. Quais são as perguntas que nós podemos, quais as perguntas que nós devemos evitar de fazer aos médiuns, aos espíritos? E por que disso? E por que é que nós não devemos fazer determinados tipos de pergunta? Porque geram consequências. E quais seriam essas consequências? Nós vamos encontrar isso aí no corpo da obra. Como eu não posso fazer uma abordagem total dessa obra, porque, como eu já vi falado no início, demandaria um tempo muito grande, nós não temos todo esse tempo, nós optamos por falar a respeito da parte primeira do livro, que tem como título Noções Preliminares. Assim como em o Livro dos Espíritos, essa é uma partezinha negligenciada do livro. Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, em geral, nós pulamos a introdução e o prolegômenos, porque é muito grande e não tem pergunta nenhuma, e nós vamos diretamente para a pergunta. E pulamos justamente o texto em que Kardec explica a motivação da criação ou da codificação da doutrina espírita. Traz, na introdução do Livro dos Espíritos, todo o corpo de uma doutrina e que, em geral, nós pulamos. Aqui também, nós vamos direto para a parte segunda, que começa a tratar a respeito dos fenômenos, começa a tratar a respeito dos médiuns, e deixamos as noções preliminares de lado, até porque, eu não vou fazer um spoiler agora, mas nós vamos ver que o capítulo 1, para nós que trabalhamos dentro da doutrina espírita, parece ser um capítulo ridículo, mas vamos deixar isso aqui para frente. Na introdução do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, Kardec diz assim: dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Nessa partezinha da introdução,
Kardec faz, entre aspas, uma pré-seleção do público que ele dirige essa obra. Mas, ao mesmo tempo, nos convida a todos a estudarmos, a ampliarmos o nosso conhecimento, aumentarmos a nossa capacidade cognitiva por meio da leitura e da reflexão dos capítulos que essa obra traz. Porque ele diz que se a pessoa não se preparar, não tiver um conhecimento, não estudar, ela não tem como ter noção ou como ter argumentos para que possa convencer-se a respeito dos fenômenos que ele trata aqui. Na própria introdução, ele disse que ele já havia publicado anteriormente um pequeno livro, um opúsculo, que tinha como nome Instruções Práticas, que trazia justamente essa situação das reuniões mediúnicas ou das práticas das reuniões mediúnicas, dos fenômenos espíritas, de uma forma muito simples. Mas ele mesmo reconhecia, e ele coloca na introdução, que ele era insuficiente. E que ele havia, então, publicado essa segunda obra, o Livro dos Médiuns, substituindo aquela que não seria mais publicada. Porque essa aqui completaria as informações, traria mais informações e era uma obra muito mais completa. No entanto, independentemente de trabalharmos na área da mediunidade, para nós é importante conhecermos a obra. Porque as pessoas veem, e isso a gente vai ver já lá nos primeiros capítulos, as pessoas veem para nós com ideias equivocadas a respeito da doutrina espírita. Muitos dizem que conhecem a doutrina espírita e trazem conceitos totalmente equivocados. E nós não temos como rebater se nós não tivermos conhecimento, se nós não nos aprofundarmos, não estudarmos a obra. Pelo menos para saber que isso pode ou isso não pode. Porque, eu vou repetir isso aqui mais para frente, me perdoe, o próprio Kardec trata a respeito de situações que não podem. Ele vai tratar a respeito do embuste, do engano, o que ele trata, o capítulo de charlatanismo, dizendo que sim, existem manifestações, entre aspas, manifestações espíritas fraudulentas, que não são produzidas por espíritos. E nós vamos voltar à época de Kardec, no momento em que as mesas girantes estavam em alta na sociedade francesa, aliás, na sociedade mundial, e que Kardec, por quase 2 anos, refuta os convites a assistir a essas reuniões por tratar-se de reuniões meramente fúteis para a diversão do povo, um passatempo, até que um dia ele aceita o convite e percebe aquilo que a grande maioria da massa que assistia essas reuniões não havia percebido. Alguma coisa existe naquelas manifestações que fazem com que os objetos se mexam, que fazem com que respondam perguntas. Ora, ele chegou à conclusão óbvia para todos nós. Uma mesa não tem cérebro, não tem inteligência, logo ela não pode responder perguntas. E se alguém está respondendo perguntas e não é um charlatão, não há um embuste, não existe uma preparação, existe uma inteligência que comanda aqueles movimentos. E aí ele descarta com essas situações aquilo que foge das leis de Deus, aquilo que nós conhecemos como sobrenatural, como maravilhoso, que é um dos capítulos que nós vamos abordar aqui. Essa pergunta, que dentro da casa espírita parece ser uma coisa quase que absurda de ser feita, há espíritos? Esse é o capítulo número 1 da obra. Para nós aqui, ou pelo menos deveria ser para todos aqui, não há a menor dúvida que existem espíritos. Mas naquela época nós temos que recordar que o materialismo estava numa crescente, em que se duvidava de tudo aquilo que as religiões traziam nos seus corpos doutrinários. E aí houve a necessidade do esclarecimento. Mas Kardec não responde essa pergunta. Ele poderia ter feito o capítulo mais curto de toda a história da literatura filosófica. Sim, e acabou.
Mas ele não faz isso. Ele vem tratar das consequências das respostas. Então, ele vem dizer assim, não há espíritos. Quais são as consequências disso aí? E ele vem então nos trazer o materialismo. A consequência da não existência do espírito é o materialismo. O corpo se forma no momento em que há a concepção, e no momento em que morre, o corpo começa o processo da decomposição e se desfaz, e a vida fica limitada a esse espaço de tempo. Quase que como se o acaso estivesse coordenando as nossas vidas. Aí nós vamos voltar um pouquinho na história universal, e por acaso, toda a matéria que estava aglutinada num pequeno espaço, que os cientistas hoje dizem que é menor do que um ponto final de uma frase, em torno de 13,5, 14 bilhões de anos atrás, por acaso toda essa matéria explode naquele fenômeno que os cientistas chamam de Big Bang, e o universo começa a se expandir à velocidade da luz. Por acaso, passado alguns milhões de anos, algumas dessas matérias que haviam sido disparadas a partir daquele ponto, começam a se aglutinar, formando os corpos celestes, as estrelas, os planetas, os satélites e tantos outros corpos que nós conhecemos hoje. Por acaso, nesse planetinha que nós habitamos hoje, em torno os cientistas hoje variam de 3,1 a 2,5 bilhões de anos atrás, um filamento de aminoácido recebe a energia solar, condensa-se com outros filamentos e forma uma proteína que, a partir daquele momento, começa a desenvolver-se na vida, que, passado todo esse período de 2,5, 3,1 bilhões de anos, vem a surgir aquilo que nós conhecemos como Homo sapiens. E que, por acaso, é de todos os seres vivos o único que consegue coordenar a sua inteligência de uma forma proveitosa e contínua. Porque a ciência hoje já prova que os animais pensam, mas o pensamento dos animais é fracionário. Ele pensa e não há continuidade, não tem consequências exatamente os pensamentos dos animais. E por acaso o ser humano surgiu e veio à Terra através desse desenvolvimento. Então, essas são as consequências de nós imaginarmos que não existem espíritos. Mas Kardec trata a outra consequência, a outra resposta: sim, há espíritos. E aí geram-se outras consequências. E ele vem trazer: se há espíritos, significa que possui uma natureza diferente da natureza material, porque senão seria a mesma coisa. Então nós temos uma natureza espiritual e nós temos uma natureza material. Como uma segunda consequência, os espíritos possuem consciência própria, ou seja, conseguem pensar e raciocinar por si mesmos. Se não fosse isso, não haveria necessidade do espírito. Se o próprio organismo tivesse, e ele não tivesse consciência de si, o espírito, ele estaria preso ao organismo e não haveria necessidade de espíritos estarem circulando por todo o universo. E termina as consequências com a seguinte pergunta: se os espíritos existem, eles devem ir a algum lugar depois da morte do corpo físico. Para onde vão? E aí as doutrinas religiosas traziam a ideia do céu e do inferno. Uma ideia que veio perdurando durante muito tempo, que recentemente um dos papas, que eu não me recordo, acho que foi o João Paulo II, o próprio João Paulo II já eliminou a possibilidade do inferno. Mas vamos trazer a época de Kardec. E onde se localizam geograficamente o céu e o inferno? O céu acima, o inferno abaixo. Aí nós pegamos o planeta como um objeto esférico, tá? E o meu abaixo vai chegar um momento que passa a ser o acima na outra parte. E como o planeta gira, transita no universo em movimentos circulares, onde fica acima, onde fica abaixo? Ele vem trazer todos esses raciocínios para que nós pensemos a respeito disso. E é claro que, na conclusão, ele vem
nos trazer a situação de que geograficamente não existem lugares para céu e inferno como nós conhecemos, apenas na questão teológica. E ele conclui esse capítulo com as seguintes afirmativas: as almas, que são os espíritos dos homens despojados do corpo, povoam o espaço, nos trazendo então a informação de que as almas, os espíritos, estão ocupando todo o espaço. As almas tiram de si mesma a sua felicidade ou desgraça. Ou seja, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Nós somos responsáveis pela felicidade que nos advém, nós somos responsáveis pela infelicidade que chega até nós. A nossa sorte, no sentido de destino, está subordinada ao nosso estado moral. Quanto mais elevado o meu estado moral, mais feliz é o meu destino. E assim vice-versa. As almas atingem o grau supremo pelos próprios esforços. Cada um faz o seu trabalho. Não adianta nada eu ser filho do presidente da casa se eu não fizer a minha parte. Ele não pode fazer o trabalho por mim. Jesus não pode fazer o nosso trabalho. Nós temos que fazer. E isso é uma das conclusões que ele chega. E por fim, ele vem dizer que os anjos são nada mais nada menos que os espíritos que já passaram por toda a evolução, por todo o processo evolutivo e que hoje se encontram numa condição de espíritos felizes, bons, ocupando o último grau da escala. Assim como os demônios são aqueles espíritos que ainda não completaram a caminhada. Aqueles espíritos que ainda estão presos a algumas considerações iniciais, à matéria, aos sentimentos de egoísmo, de orgulho, enfim. Ele vem nos trazer essas conclusões. Aí ele adentra no capítulo segundo do maravilhoso e do sobrenatural. E o que é que nós entendemos por sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que está fora das leis de Deus, é aquilo que é contrário às leis de Deus. E nós fazemos a pergunta que já vinha sendo analisada pela filosofia antiga, através de Santo Agostinho, e nós conhecemos todas as leis de Deus. Santo Agostinho tem a oportunidade de dizer que os milagres de Jesus eram leis da natureza, eram leis de Deus que nós não conhecíamos. E nós conhecemos todas as leis de Deus? Essa é a questão que vem. Então nós partimos de uma premissa. Espero que todos concordem. Deus é perfeito. Se todos nós concordamos que Deus é perfeito, nós vamos para uma consequência dessa premissa, que gera uma outra premissa. Se Deus é perfeito, tudo o que Deus faz é perfeito. Se as suas leis são coisas que Deus fez, então as suas leis são perfeitas. Então nós chegamos de Deus é perfeito, as coisas que Ele faz é perfeita, logo as suas leis são perfeitas. O milagre, como nós entendemos no sentido teológico, é uma derrogação dessa lei, uma melhoria dessa lei, porque ela chega em determinado momento que a lei divina não faz mais. Então, há necessidade de nós melhorarmos a lei. Ora, se Deus é perfeito e suas leis são perfeitas, não há o que se melhorar. Logo, os milagres, como nós entendemos, não existem. Os milagres, como um desconhecimento nosso a respeito das leis divinas, sim. São aplicações das leis divinas. São consequências dessas premissas iniciais. Aliás, se nós pegarmos a etimologia da palavra milagre, é coisa extraordinária, é coisa admirável de se ver. Nós é que transformamos isso numa coisa divina, impossível de acontecer sem que nós, sem que tenha a intervenção divina, sem que tenha uma derrogação das suas leis, que nós não conseguimos entender aqui que não acontece. Quando nós apreciamos a natureza, ou quando nós apreciamos a vida unicamente do ponto material, que nós respondemos não para a pergunta de há espíritos, tudo aquilo que foge ao ordinário passa a ser extraordinário, passa a ser então um milagre, uma derrogação das leis naturais. E aí nós criamos a superstição. A superstição nasce
de uma tentativa que nós produzimos, o nosso cérebro produz, que nós temos a necessidade de explicações para determinados fenômenos e que não encontramos. Então eu não posso quebrar um espelho dentro de casa que eu vou ter azar, não posso passar embaixo da escada que eu vou ter azar, porque em algum momento alguém fez e passou por uma situação difícil, fez um retrocesso na vida e descobriu que nem um dia ele havia passado embaixo da escada, naquele dia ele passou e aconteceu uma coisa ruim, logo passar embaixo da escada dá azar. Nós abrimos precedentes para esse tipo de raciocínio. E aí Kardec escreve assim: tornar um homem a viver depois de morto, reunirem-se seus membros dispersos para reformarem de novo o corpo, sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma derrogação da lei. Então ele traz aqui para nós o que seria uma derrogação da lei. Se nós estivéssemos despedaçados e os nossos pedaços se unissem e a vida voltasse a esse corpo. Aí seria uma derrogação total das leis de Deus. Admitindo-se então a existência de seres invisíveis, os espíritos, e a sua atuação junto à matéria, o maravilhoso e o sobrenatural desaparecem, posto que entende-se que leis regem essas interações. Nós deixamos de acreditar nas coisas maravilhosas para entendermos que existe uma coordenação para que aquilo aconteça. Existe uma previsão de que aquilo aconteça. Essas são as consequências iniciais desse capítulo. Mas ele continua, você tem um capítulo um pouquinho mais longo, e nos faz um alerta, principalmente a nós espíritas. Devemos nós espíritas acreditar em tudo que é sobrenatural só porque aceitamos a existência da alma e conhecemos suas consequências? Olha a reflexão que Kardec nos traz a respeito dessa posição, dessa situação. E ele mesmo vem responder lá para frente que é muito pelo contrário. Porque nós sabemos dos embustes e dos abusos. Nós sabemos de situações em que se criam artifícios para que se produza um fenômeno sem que haja intervenção dos espíritos, necessariamente. Ele trata no capítulo 28 dessa obra a respeito do charlatanismo e do embuste. Aliás, eu esqueci de falar no início, essa obra tem 32 capítulos. E ele vem tratar quase no fim a respeito dessa possibilidade real, principalmente quando nós tratamos da movimentação de objetos, de fenômenos físicos, que existia a respeito, ou que existia essa possibilidade. Então o Espiritismo não aceita todos os fenômenos tidos por maravilhoso e sobrenatural e muitas vezes vem demonstrar a sua impossibilidade e o ridículo de certas crenças. O estudo aprofundado da obra vai nos dizer isso aqui pode, isso aqui não pode. Nós temos, quando refletimos a respeito da Kardec traz aqui, a capacidade de entendermos, não, isso aqui não pode. Isso é uma derrogação das leis de Deus. Logo, não há como ser produzido. Nós já vimos isso no slide anterior. E ele faz, então, mais uma vez, eu chamo a atenção disso, um alerta contra a superstição, contra aqueles ritos meramente materiais. São aqueles atavismos que nós trazemos de outros tempos, de outras religiões, em que frequentávamos outras religiões, em outras encarnações, e que trazemos a necessidade da ritualística. Afinal, são 10, 12, 15, 20 mil anos praticando religiões diferentes, em que o ritual fazia parte essencial da crença. Então, para nós que adentramos a casa espírita, talvez seja difícil nós iniciarmos uma oração ou terminarmos uma oração sem fazermos algum gesto. E a doutrina espírita traz essa simplicidade. Nós não precisamos sequer decorar uma oração. Nós podemos simplesmente dizer, me ajude. E a oração está pronta. É um grito de socorro que muitas vezes nós damos, e que a oração está feita, está terminada. Porque Deus entende, nós não precisamos falar necessariamente, porque Deus sente em nós
a necessidade e o grito de socorro sai com uma oração de 2 palavras. Então nós não temos essa necessidade da ritualística, porque nós começamos a criar situações aqui dentro da casa espírita, seja no trabalho mediúnico, seja na questão do passe ou qualquer outra das atividades, que verdadeiramente não existem na sua essência. No momento em que foram criadas essas atividades dentro da casa, essas situações não existiam. Mas nós, por conta desse passado que nós carregamos, não conseguimos evitar. E aí o raciocínio muitas vezes nos foge. Porque nós devemos fazer a pergunta: que utilidade tem eu fazer essa movimentação, ou fazer aquela, ouvir todo mundo na reunião mediúnica com roupa branca, ouvir todo mundo na reunião mediúnica com roupa de outra cor? São situações que, se a gente for analisar, não existe resposta, a não ser uma resposta supersticiosa. Então, muitas vezes, nós vamos chegar na casa e as pessoas querem trocar as jarras de água que nós temos nas salas mediúnicas, que são de plástico, para aqueles que não conhecem, para colocar uma jarra de vidro, dizendo que os espíritos têm mais facilidade em fluidificar a água numa jarra de vidro do que numa jarra de plástico. Não me perguntem, porque eu não sei de onde as pessoas tiram essas coisas. Mas vem todo um raciocínio em cima disso, um raciocínio que aparentemente tem uma lógica, mas quando você começa a analisar esse raciocínio, ele tem a profundidade de uma piscina de passarinho. Basta um único argumento e isso aí está desaparecido. Porque nós não entendemos ainda que uma coisa é material, a outra coisa é espiritual. Se a jarra de água fosse de chumbo, fosse de urânio, fosse de rocha, não importa o que fosse, os espíritos fluidificariam da mesma forma. Ou nós temos que admitir que antes de iniciar a reunião mediúnica, nós temos que deixar todas as portas abertas para que dê tempo dos espíritos entrarem, porque se eles não podem passar o plástico, eles não podem passar a porta, eles não podem passar a parede. Mas nós não refletimos a respeito disso. Se o argumento fosse, vamos trocar as garrafas de água de plástico por de vidro, porque de vidro é mais fácil de limpar, estava resolvido. Existe uma lógica, mas não a parte espiritual. São essas superstições, são essas crenças falsas que nós criamos. E muitas vezes nós nos perdemos nessas crenças aqui dentro da casa espírita. Então Kardec orienta que todas as mensagens, e aqui eu vou repetir, todas as mensagens sejam analisadas ao crivo da razão. Nós não usamos a palavra todas, nenhuma, nunca, sempre, se tiverem exceções. Quando ele diz todas, é porque todas as mensagens devem ser analisadas sob o crivo da razão. Aí nós imaginamos, mas isso é o mesmo respeito aos espíritos nobres, aos espíritos superiores. E aí eu devolvo a pergunta, ou a indagação. Será que Bezerra de Menezes se ofenderia se nós analisássemos as suas mensagens? Será que Francisco de Assis, o patrono da casa, se ofenderia se nós analisássemos a sua mensagem para nos certificarmos de que essas mensagens provêm deles mesmo? Recentemente recebemos uma orientação ao nosso trabalho mediúnico a respeito de algumas alterações que nós deveríamos fazer na condução do trabalho mediúnico. A mensagem inicia, o Espírito inicia a conversa, falando em uma voz tranquila, uma voz calma, dizendo: queridos irmãos, se diz em nome de Jesus e pede que nós deixemos de fazer as comunicações e mantenhamos-nos apenas em oração. Aí o dialogador questiona, mas onde a caridade, onde o amor de Jesus nessa proposta? E segundo o médium, o Espírito ficou sem resposta. Perturbou-se, o médium sentiu. Mas se nós somos um grupo invigilante,
graças a Deus é um grupo que tem pessoas que têm mais de 40 anos no grupo. Se somos um grupo invigilante, facilmente nós nos levaríamos a acreditar que aquela mensagem provinha do Espírito enviado de Jesus. O que não impede que outros grupos caiam nessa situação. É um alerta que nós fazemos. Nós não devemos comentar as coisas que acontecem na reunião mediúnica, mas quando nós temos o intuito do estudo ou do alerta, sim, eu não vou falar quem foi o Espírito, não conheço mesmo, ninguém. Mas, quando conduz, sem usar palavrão, sem falar alto, sem discutir, nós facilmente somos enganados. Tudo bem que ele fala em determinado momento que nós, espíritos superiores, e isso tira a questão da humildade, que fatalmente ali anulou qualquer outra. Mas se nós somos invigilantes, e se ele de repente termina a oração dizendo o nome Vicente de Paulo, Francisco de Assis, utilizando-se o nome dessa natureza, nós tínhamos caído no engodo. Ah, mas foi Francisco de Assis, o próprio patrono da casa, que nos orientou que deixássemos de fazer isso aí. Então, Kardec veio nos fazer esse alerta aqui. Aliás, não foi Kardec, foi um terastro que Kardec coloca na obra. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E nós refletimos a respeito dessa. Mas assim, como é melhor deixar de admitir 10 verdades? O problema não é admitirmos as 10 verdades, ou deixarmos de admitir as 10 verdades. São as consequências de nós admitirmos uma mentira, uma ideia errônea. Muitas vezes essa ideia errônea vai levar décadas para que se desfaça dentro de uma casa espírita, dentro de nós mesmos. E as ideias verdadeiras, se nós, nesse momento nós repelimos, talvez amanhã a gente consiga absorver. Por isso a necessidade de nós passarmos todas as mensagens ao crivo da razão. Até porque, no final dessa obra, no capítulo 31, um capítulo antes do fim, ele vai tratar das dissertações espíritas. E nessas dissertações espíritas, existem mensagens assinadas por Jesus. Num trechinho que ele chama de mensagens apócrifas, em que Jesus se manifesta, e basta uma leitura do primeiro parágrafo da mensagem que a gente fala, mas tem alguma coisa errada. Não pode ser Jesus. Mensagem de Vicente de Paulo, mensagem de Napoleão, que nós não conhecemos, mas o pessoal da época conhecia, nos alertando que o nome não tem grande importância. Que apesar do nome, nós devemos analisar as mensagens sobre o crivo da razão. Nos fazendo todo um trabalho de alerta para que nós não caiamos em engodo, que a gente não se perca em ensinamentos incorretos que vão gerar consequências muitas vezes drásticas. Quando nós temos mensagens que trazem previsões muito exatas, com data, com hora, com pessoas, com acontecimentos, nós devemos ligar o alerta. Porque os espíritos superiores sabem que nós, dentro de nós, alimentamos ansiedades, alimentamos expectativas que talvez nós não consigamos subtrairmos dessas expectativas até o momento em que aconteça. E que em geral não vão acontecer. Mas até lá, quanto dano nós fizemos ao nosso psicológico? Basta analisarmos que na virada do ano de 1999 para 2000, se a gente voltasse no tempo 1000 anos, grande parte da massa da população vivia as mesmas expectativas e medos que a Idade Média trazia na mudança de 999 para 1000. Porque nós não refletimos. Talvez pessoas tenham suicidado-se de medo do que ocorreria. Não aguentaram, não tiveram estrutura
para aguentar umas possíveis consequências que nem se sabia que adviriam. E, no entanto, acabaram indo por caminhos dessa natureza, trazendo para si, aí sim, sofrimentos. Então, os espíritos superiores sabem que nós criamos isso em nós. Então, não vou dizer para... O espírito não vai aparecer no superior, não vai aparecer numa reunião mediúnica, dizer que na semana que vem o mundo vai acabar. Porque nós nos acabamos antes. Se nós estamos para morrer, nós morremos antes. Porque nós não aguentamos essa expectativa. E se for acabar, vai acabar. Daqui uma semana, daqui um mês. Então, normalmente essas mensagens são catastróficas. E nós aceitamos. Porque veio dos espíritos. E às vezes com palavras rebuscadas, palavras difíceis. Inicia um carinho ali para a equipe. E nós, porque não analisamos, aceitamos, e aí sim temos que aguentar as consequências da nossa invigilância. Da nossa invigilância. Porque se estivermos vigilantes, nós não caímos nesses embustes. Recordamos-nos da orientação que o apóstolo João nos traz. Não creiai em todos os espíritos. Experimentai primeiro se esses espíritos são de Deus. Aí já dizia muita coisa. Sim, existem espíritos que vão se comunicar, mas nem todos são de Deus. É o que está escrito na mensagem de João. E nós devemos experimentar primeiro essa lição de Deus. Se vale a pena nós nos sacrificarmos a respeito daquele assunto, sem sabermos a origem exatamente da mensagem. Mas o Espírito Vicente de Paula, nesse mesmo capítulo 28, aliás, 31, vem nos trazer um alerta. E olha, eu estava folheando as mensagens apócrifas. Quando fui voltar para a primeira, eu passei 2 páginas. E meu olho bateu exatamente nessa frase. Aí eu pensei, não foi por acaso. Eu vou ter que colocar, vou ter que dar um jeito de fazer um enredo da palestra para que essa frase entre, para que a gente entenda algumas coisas. E o Espírito Vicente de Paulo diz assim: se dissensões entre vós se produzirem, só por maus espíritos poderão ser suscitadas. Se a mensagem que nós recebemos vai trazer dentro da casa, dentro do grupo, dentro da família, uma divisão, podemos ter certeza que essa mensagem não foi ditada por um espírito superior, foi um espírito inferior. Muitas vezes, aí eu já rebati o Vicente Paulo. Tá, mas e quando o espírito vem trazer uma coisa certa e as pessoas estão fazendo errado e eu tenho que apresentar isso aqui? O espírito trouxe a coisa certa. Eu não preciso obrigar as pessoas a fazer, mas eu me obrigo a fazer. Eu faço aquilo que está certo. Digo para as pessoas que a conduta certa é assim. Aí, por isso nós temos regimento na casa. Por isso nós temos estatuto na casa. Por isso nós temos uma série de documentos que servem como um lastro para as informações e para as decisões que eu vou tomar. Agora vem o Espírito dizer que nós devemos fazer isso ou aquilo, e metade do grupo quer e metade do grupo diz que não, e nós dividimos o grupo por causa disso, sem repetirmos outras oportunidades, podemos ter certeza que essa mensagem não veio de um espírito bom. Veio de um espírito inferior que tinha como objetivo exatamente essa dissensão e conseguiu pela nossa vigilância, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, que muitas vezes nós alimentamos mais do que as qualidades. E os 2 últimos capítulos, já que o nosso irmão Tempo já nos convida a partir para a última parte, ele vem tratar no capítulo 3 do método e no capítulo 4 dos sistemas. O método não se trata exatamente do método em que ele utilizou-se para a criação da obra ou para a codificação da doutrina espírita, mas o método em que nós vamos repassar esses ensinamentos para os mais diversos públicos, desde os céticos até os verdadeiros espíritas,
aos iniciantes, aos materialistas, aos espíritas imperfeitos que estão começando e aos espíritas exaltados, que são aqueles que mais nos assustam. Porque exaltado é aquele que ouve um pedacinho de uma mensagem, aí descobriu a América. Resolve, daí tem que contar para todo mundo, sem ter pego um contexto geral de todo o texto. E aí me faz recordar, se for possível fazer uma breve introito aqui no capítulo 23, que trata das obsessões, em que Kardec classifica as obsessões em 3 tipos: obsessão simples, fascinação e a subjugação. A obsessão simples é a influência que o espírito inferior, porque Kardec já mesmo coloca que a obsessão é sempre com o espírito inferior, é a influência que o espírito exerce sobre uma pessoa. E isso nós vamos nos apoiar na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E a resposta, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto de que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, nós sabemos que existe essa influência, quando ela é negativa, é uma obsessão simples. A fascinação é um grau mais elevado. É o momento em que aquele ser que está sendo obsidiado não tem ideia disso, que isso esteja acontecendo. Aliás, ele refuta a ideia de que esteja sobre uma obsessão. E aí começa a admitir determinadas ideias equivocadas como verdadeiras por conta dessa condição em que ele se colocou. E um terceiro e mais evoluído grau seria a subjugação, em que os espíritos praticamente dirigem, quase que anulando o livre-arbítrio daquele espírito encarnado que naquele momento está sob efeito da obsessão. Mas o que mais nos chama atenção, e aí entra os exaltados, é a fascinação. Porque ele não reflete mais. O exaltado acha uma coisa maravilhosa e quer sair contando para todo mundo, sem se inteirar do assunto. E muitas vezes traz mais dano à doutrina do que propriamente a situação de proselitismo que talvez ele tivesse nessa intenção. E aí Kardec, no item número 30, vem fazer um alerta, que também fiz questão de colocar, que ele diz assim: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, de lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperados, operar reformas morais. Essa a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. Então nos diz que a missão nossa como espíritas, que talvez eu me coloco nessa condição, não sou espírita real, porque ele diz aqui, jamais deixar de fazer o bem. Algumas vezes nós deixamos de fazer o bem, e outras vezes nós fazemos o mal mesmo. E às vezes, infelizmente, consciente. Mas a missão dos espíritas é fazer o bem, é consolar, é apoiar corações aflitos que naquele momento de desespero não tem mais ninguém para socorrê-los. E produzir ou promover a sua reforma moral. E aí eu me socorro do próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai tratar do capítulo 17, Sede Perfeitos, que ele vai tratar dos espíritas, e que ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então o verdadeiro espírita não é aquele ser perfeito, mas é aquele ser que está em construção pela sua vontade. Eu reconheço que necessito e imprimo meus esforços para que isso aconteça. E mais uma vez, então, ele nos orienta ao estudo da doutrina e ao estudo de nós mesmos, para sabermos onde nós precisamos melhorar. E por fim, ele entra na questão dos sistemas. Mas não dos sistemas como nós conhecemos ou como está pronto hoje. Dos sistemas que existiam à época e que tentavam explicar os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espíritas, das mais diversas formas possíveis. Ele vai passar por aqueles sistemas de negação absoluta, em que simplesmente dizem que não existe. E acabou.
E qual o tratamento que nós damos para as pessoas que pensam dessa forma. Inclusive ele diz, não adianta nós dizermos ou explicarmos a alma e as consequências da alma se a pessoa já não acredita no Espírito, já não há mais assunto. Então há uma necessidade de uma abordagem diferente para que pelo menos ela comece a acreditar na existência dos Espíritos. Vem tratar do embuste, do charlatanismo mais uma vez, que sim, existiam fenômenos elesegeantes e fenômenos físicos naquela época em que havia claramente o embuste, havia claramente o charlatanismo. Trata da loucura, a pessoa não é o médium, a pessoa está louca, é problema de doença física mesmo. Vem tratar a respeito da alucinação, que a pessoa não está vendo o espírito, ela está tendo uma alucinação. E procura causas físicas para essa alucinação. Talvez uma desidratação, talvez uma própria doença, talvez uma pancada na cabeça. Vai tratar a respeito do... Isso aqui eu fiz questão de colocar só porque tinha na obra. Tal do músculo estalante. É um tendão que liga o curto perônio, o músculo da perna, e que nós mexendo o pé dessa forma, algumas pessoas conseguem estalar. Eu não consigo, mas minha filha faz. E explicava então os fenômenos da tipologia, que são as batidas, são as pancadas. Então, imaginava-se, isso foi uma proposta do médico, imaginava-se que as pancadas se davam porque alguém tinha essa habilidade de fazer isso aí. Então, uma pancadinha para sim, duas pancadinhas para não, e a pessoa fazia o estalo. Explicava determinadas coisas, mas não tudo. As pessoas sentiam a pancada na mesa. Como é que vão sentir a pancada na mesa se o cara está fazendo copé e às vezes afastado na mesa? Às vezes o médium ficava num canto. Então, são ideias que surgiam à época, mas que Kardec teve que trabalhá-las para que não crescessem e não tomassem corpo e tentassem iludir. E aí ele vai trazer as causas de negação relativa, e eu vou pedir mais 2 minutinhos para vocês, para a gente poder terminar, que são as causas físicas, o magnetismo, a eletricidade, que estavam no início dos seus estudos. Não se sabia exatamente como se produzia e até que ponto os seus efeitos surtiriam reflexos. Reflexos, quer dizer, o pensamento de alguém que estava sendo refletido naquela situação. A alma coletiva, ao invés de ser o pensamento de uma pessoa, passa a ser o pensamento de mais de uma pessoa, de um grupo, 2, 3, 10, que refletiam naquelas ideias. O sonambulismo, que o próprio médium em transe produz aqueles fenômenos sem ter conhecimento, mas é a própria alma encarnada. A teoria pessimista ou diabólica, que só existe um espírito que pode se manifestar, claro que vai ser o diabo, né? Porque as religiões sempre deram um poder gigantesco para o diabo e Deus nunca teve nada. Então, essa é uma das teorias que crescia, somente o diabo pode se comunicar, ou seja, somente as comunicações vêm só desse espírito, só do diabo. A otimista, que dizia que quando nós desencarnamos, automaticamente passamos a obter todos os conhecimentos, como se fosse um passe de mágica. Então, a partir do momento que eu deixo o corpo físico, eu sei de tudo, e aí pode ser qualquer espírito se manifestando. A teoria unispírita, que aí é o contrário da pessimista, somente um espírito pode se manifestar, e esse espírito é Jesus, pelo menos melhorou um pouquinho, mas fica limitado a Jesus. A teoria poliespírita, que múltiplas almas em múltiplos graus de conhecimento e de evolução moral podem se manifestar, que é exatamente aquilo que nós tratamos em O Livro dos Médiuns e na Doutrina Espírita. Todos os espíritos têm condição de se manifestar quando queiram ou quando têm permissão. E a alma material, que Kardec também coloca, que dizia que a alma e perispírito é uma única coisa. Hoje nós trabalhamos na Doutrina Espírita espírito, perispírito e corpo físico. Então aqui entendia-se que espírito e perispírito é uma coisa só. Nós sabemos que não é, mas Kardec cita então essa teoria porque é uma das teorias que rolava na época. O tempo já nos convida a encerrar. Essa obra aqui, apesar de ser completa, ela traz uns complementos
ou talvez explicações mais simples, quando nós pegamos as obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Ivone do Amaral Pereira, de Sueli Caldas Schubert, que trata sobre a mediunidade de uma forma espetacular. Vem outros expoentes da doutrina espírita à época de Kardec, Gabriel Delany, Alexandre Aksakov, Robert Day Owen, Sir Arthur Conan Doyle, sim, o mesmo que criou Sherlock Holmes, Charles Ambrose, Ernesto Bolzano, Leon Denis, todos tratam a respeito disso aqui, mas que são esquecidos. Então, nós nos aprofundamos, conhecemos aqui e nos aprofundamos nessas outras obras. Fica o convite, então, a todos para relerem os itens 1, 2, aliás, capítulo 1, 2, 3 e 4, o primeiro, segundo, terceiro e quarto da obra, para enriquecer um pouquinho mais, porque nós temos que falar de uma forma muito rápida e nós seguimos uma linha de raciocínio que muitas vezes não é a mesma de todo mundo. Nós agradecemos, então, a atenção de todos ao convite da casa e desejamos a todos ter espaço e um bom domingo. Nossos agradecimentos ao Vinícius pela mensagem que nos trouxe esta manhã, que nos sirva de reflexão para a nossa próxima semana. Queremos convidar a todos para a palestra do próximo domingo, estará a cargo da nossa companheira Patrícia Machado Pereira Jardim, trabalhadora aqui da nossa casa, também um membro da diretoria da Sinfonia. O Departamento de Infância e Juventude está informando que a Bomboniere está aberta hoje. Aqueles que desejarem levar o docinho para a sobremesa está à disposição, e com isso estarão ajudando a manutenção das atividades da evangelização infantil aqui da casa. Gostaria de fazer um comentário também, pedir um pouco de dinheiro para vocês, de uma maneira indireta, mas eu gostaria de falar a respeito das nossas declarações do imposto de renda, que muitos de nós, ou quase todos nós, temos que fazer nesse período agora de abril e maio. Aquelas pessoas que fazem a declaração pelo modelo completo, elas podem fazer doações para o fundo do idoso, para o fundo da criança, sem trazer nenhum aumento de imposto, ou trazer algum prejuízo para a pessoa, ou cair na malha fina. Não existe nada disso. E nesse momento da declaração nós podemos estar lembrando das entidades espíritas voltadas ao atendimento de idosos e de crianças. E na nossa declaração nós podemos fazer a nossa opção doando 3% do nosso imposto devido para crianças e adolescentes e para os idosos. As nossas instituições espíritas, nós temos 3 que atendem idosos, então a destinação pode ir para o fundo do idoso, nos informa a instituição que fez a destinação, e o fundo do idoso, então, destina aquele dinheiro para a instituição. Nós temos em Ponta Grossa, me permita falar primeiro lá de Rosinha, que é vinculado aqui à casa, mas nós temos a Casa do Idoso Paulo de Tarso e a Colmeia Espírita Abigail, que podem ser beneficiadas pelo imposto de renda através da declaração. E para a criança, a destinação também pode ser feita para o fundo da criança, e nós podemos destinar para a Guarda Menino, que é a instituição que cuida de crianças aqui na nossa cidade, é vinculada à doutrina espírita. A própria declaração já tem um campo próprio. Você clica lá na aba esquerda da declaração, tem
doação e na própria declaração. Daí ele tem todas as orientações, vai depois destinar para o Fundo do Idoso, do Estado do Paraná, do município de Ponta Grossa. Então o dinheiro cai diretamente na conta do fundo e o fundo repassa para as entidades. Então é uma oportunidade que nós temos de aproveitar esse recurso que fica no nosso município, porque se nós não fizermos a destinação, o recurso nós temos que recolher de qualquer maneira e ele vai para o fisco, né, vai para o governo, e daí o governo decide o que vai fazer. E dessa maneira nós podemos estar escolhendo o destino do dinheiro, que seria ficar na nossa cidade, nas nossas instituições. Então fica aqui o nosso convite, o nosso pedido, para que os que puderem façam essa opção da sua declaração de imposto direto. Lembrando que tem que ser o modelo completo. O modelo simplificado não permite essa destinação. Ponta Grossa tem o potencial de arrecadar mais ou menos 10 milhões de reais no ano em imposto, e nós, Fundo do Idoso, Fundo da Criança, não chegamos a arrecadar 1 milhão, menos de 10% do nosso potencial. Então fica o nosso convite aqui para que façam suas doações, suas destinações, beneficiando então nossas entidades aqui de Ponta Grossa. Se tiver alguma dúvida, é só conversar conosco, nós podemos passar as orientações para vocês. Obrigado pela atenção e vamos fazer a nossa prece, encerrando as nossas atividades nesta manhã, nesse domingo de Páscoa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.